Fala pessoal, tô passando aqui para gravar esse vídeo, né? Hoje nós estamos comemorando uma data festiva, né, que é o Natal, e eu queria falar um pouco hoje sobre o nascimento de Jesus. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver várias profecias acerca do nascimento de Jesus. Já em Gênesis 3,15, Êxodo capítulo 12, quando foi instituído a Páscoa, né, aquele cordeiro já simbolizava Cristo. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Quando nós olhamos também, né, para Miqueias 5,2, que ele fala, né, que o menino haveria de nascer em Belém da Judéia. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que existiam várias profecias dizendo a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E então o Antigo Testamento foi a preparação. Aí quando nós chegamos agora no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, nós vamos ver, né, o nascimento, a vida, a obra, a redenção, a ascensão de Jesus Cristo. Então hoje eu queria falar um pouco aqui sobre o nascimento de Jesus, baseado no livro de Mateus capítulo 2. O interessante é que Mateus ele escreveu o seu evangelho para os judeus, e Mateus ele vai falar um pouco sobre, né, o nascimento de Jesus. Lucas também ele vai falar a respeito disso também. O interessante é que em Lucas o anjo Gabriel ele apareceu, né, a Zacarias quando ele estava lá oferecendo incenso, né, o sacrifício no templo, na sua ordem do seu turno, né, que era o turno de Abias, e vai anunciar o nascimento de João Batista, que seria o precursor do Messias. E depois que o anjo anunciou a Zacarias, né, que Isabel, né, daria à luz a um filho, né, que seria, o seu nome seria João, depois de 6 meses, esse anjo Gabriel, ele vai lá em Nazaré da Galileia e anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. E o interessante é que depois que Maria recebe essa profecia, o anjo fala com ela, né, que Isabel, a prima dela, estava grávida, e ela vai para a casa de Isabel e fica lá 3 meses. Depois ela volta para Nazaré e ela já volta grávida, né, porque o que estava sendo gerado nela era a obra do Espírito Santo. E quando José vê Maria grávida, em seu coração ele intenta em deixá-la secretamente. Por quê? Porque naquela época, quando José e Maria estavam se preparando para casar, eles eram noivos, então existia um contrato que eles assinavam que eles não poderiam se relacionar antes do casamento. Então Maria, parecendo grávida, pela lei judaica, ela teria que ser apedrejada. Mas naquela época o Império Romano, né, estava dominando ali aquela região, e José intenta secretamente em deixar Maria, mas o anjo em sonho aparece para ele e diz que ele não temesse em receber Maria, porque o que estava sendo gerado nela era um fruto do Espírito Santo, porque o anjo Gabriel havia, né, falado com ela: salve agraciada, és tu entre as mulheres, o Senhor te escolheu, e você dará à luz a um filho, e ele será o Salvador do mundo. E o nome dele vai ser Jesus. Então o nome Jesus significa Salvador. Então José ele recebe Maria, e o que acontece agora? Agora Deus ele vai começar a mexer no Império Romano, porque agora o imperador César Augusto ele vai assinar um decreto, né, que haveria de ter um censo, né, e nesse decreto que haveria de ter esse censo, as pessoas deveriam retornar para a sua cidade natal para que fizesse esse censo. E José ele era de Belém da Judéia, na cidade de Davi, e ele retorna com Maria grávida. E agora vai se cumprir, né, a profecia de Miqueias 5,2, né, que ele deveria nascer em Belém da Judéia. E quando eles chegam ali em Belém da Judéia, as hospedarias estavam todas cheias, não tinham lugar nas hospedarias. Então eles acham lugar num estábulo onde ficavam os animais, onde os animais eram alimentados, e ali num coxo, numa manjedoura onde os animais se alimentavam, Jesus ele vai nascer e vai ser colocado ali. E quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que os anjos eles vão aparecer, né, a uns pastores, né, que estavam lá no campo, e vai dizer: ó, nós estamos trazendo boas novas,
porque o Salvador do mundo nasceu. E ali eles vão entoar cantos e depois eles vão partir. Depois disso, esses pastores, né, eles vão lá até o lugar onde os anjos anunciaram que Jesus estava e eles vão relatar tudo que os anjos falaram a respeito do nascimento de Jesus. Então, depois de 8 dias, Jesus ele foi circuncidado, né, e ele foi apresentado no templo, né, em Jerusalém. O interessante é que ali, quando ele foi apresentado no templo, Simeão, um homem justo, e havia ali ele vai ver Jesus e ele vai profetizar, né, que aquele menino ele nasceu para morrer, ele veio com um propósito. E ali também a profetisa Ana, né, da tribo de Azer, também vai ver o menino ali no templo. E depois que Jesus é apresentado, o que vai acontecer agora? Maria e José, eles voltam para Belém da Judéia. E agora no capítulo 2 do Evangelho de Mateus vai falar da visita dos magos. E o Evangelho de Mateus ele vai começar dizendo no capítulo 2, versículo 1, assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Aí o versículo 2 vai dizer assim, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, nessa época aqui, o Império Romano tinha dominado aquela região e quem estava ali no governo era Herodes o Grande. E Herodes o Grande, ele era um grande administrador, mas ele tinha muito medo de perder o poder. Se você ler a biografia desse homem, você vai ver que ele era um rei muito medroso. E quando esses magos, né, chegaram ali dizendo que eles vieram adorar, esses magos, né, eles eram astrólogos. E quando eles chegam ali dizendo que eles vieram adorar o rei dos judeus, né, que haveria de ter nascido, né, Herodes se atemorizou e ele vai pedir agora, né, os sacerdotes, os escribas, né, que buscassem nas profecias, né, nos livros, né, na Bíblia, né, aonde haveria de nascer esse menino. E quando a gente lê aqui o capítulo 2, versículo 4, diz assim, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então, Herodes agora ele descobre, né, que o menino haveria de nascer em Belém da Judéia. E o que ele faz? Ele chama esses magos secretamente, né, aqui no capítulo de número 2, versículo 4, diz assim, tendo reunido todos os chefes e sacerdotes, né, aqui foi um momento que ele pergunta, né, os mestres, perguntou aonde Jesus haveria de nascer. E quando ele descobre isso, o que ele faz? Ele chama os magos secretamente, né, para pedir a esses magos, né, que quando eles chegassem lá e descobrissem o local onde o menino estava, para que avisasse a ele, para que ele pudesse ir lá também para adorar o menino. Mas a gente sabe, né, pela biografia de Herodes, que ele não queria ir lá adorar o menino, ele queria ir lá para matar o menino, porque ele tinha medo de perder, né, o seu reino. Então quando a gente chega aqui no 7, capítulo 2, versículo 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Porque apareceu uma estrela no Oriente e essa estrela guiou esses magos até onde Jesus estava. Então eles foram em Jerusalém porque lá em Jerusalém estava a palavra de Deus. E depois que eles descobrem, né, que Jesus haveria de nascer em Belém da Judéia, a estrela guia eles até a casa. Já havia aqui interessante a gente entender que já havia passado 2 anos que Jesus havia nascido. Então a estrela guia esses magos até a casa aonde Jesus estava. E aqui no versículo 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrar, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Então, Herodes ele procurou saber quando a estrela apareceu e pediu os magos que assim que eles encontrassem Jesus, falassem com ele que ele também ia lá adorá-lo. Mas a gente sabe que a intenção de Herodes não era essa, era matar o menino porque ele tinha medo de perder o poder. Então os magos eles vão para Belém
e a estrela para em cima da casa onde Jesus estava. E quando eles chegam ali, o interessante é que no versículo 10 vai dizer, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Aí o 11, ao entrarem na casa, olha só, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram-se os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então perceba-se que os magos, eles foram ali em Belém da Judéia, não foi para adorar Maria, não foi para adorar José, eles foram ali para adorar Jesus. E quando eles chegaram ali, eles deram presentes, ouro, simbolizando que Jesus era o Rei dos Reis, incenso, simbolizando que Jesus era o sumo sacerdote, e mirra, simbolizando que Jesus veio para morrer. Então eles foram lá, adoraram a Jesus, levaram presentes, e depois que eles fizeram isso, eles estavam regressando. Mas o interessante é que aqui no versículo de número 12, diz assim a palavra, Mateus 2,12: E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, em sonhos, Deus advertiu que eles não retornassem para Herodes, mas que retornassem para a sua terra por outro caminho. E Herodes, quando descobre que os magos haveriam retornado já para a sua terra e não passou em Jerusalém para avisar ele fica muito bravo, muito atemorizado. Então o que ele faz? Ele vai baixar agora um decreto que todo recém-nascido de até 2 anos de idade daquela região deveria ser morto, deveria morrer. Então aqui vai se cumprir uma nova profecia de Jeremias, que fala que haveria de ter luto, pranto e choro. E agora, nesse momento, quando Herodes baixa esse decreto, um anjo aparece a José e diz para ele ir para o Egito, fugir para o Egito, porque Herodes haveria de procurar o menino para o matar. E o interessante é que agora está se cumprindo também uma outra profecia, porque existia uma profecia que dizia, eu chamei o meu filho da terra do Egito. Então eles ficam lá no Egito, e depois que Herodes, morre, porque a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 2, versículo 13, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, no versículo 15 diz assim, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então havia essa profecia, que Jesus seria chamado do Egito. Então, quando Herodes procurou matar os meninos, o anjo apareceu e disse para que eles fossem para o Egito, porque Herodes haveria de procurar o menino para matá-lo. Então, interessante, falando aqui sobre o nascimento de Jesus, nós aprendemos que tudo estava já planejado no plano de Deus, não foi um acidente de percurso. Então, depois que Herodes morreu, o que acontece? Agora, José e Maria voltam para Nazaré, para se cumprir também uma profecia, que ele seria chamado o Nazareno. Então, agora, o Evangelho de Lucas, ele vai nos falar que Jesus crescia em conhecimento e estatura, apesar da Bíblia não falar da infância de Jesus, e Jesus veio com esse propósito, nascer, crescer, morrer e voltar para buscar a sua igreja. Então que nesse Natal você possa refletir, você ainda que não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, que você possa ter um encontro com Cristo. Porque esses magos aqui, o interessante aqui, eu deixo essa lição, que no capítulo 2, versículo 12 diz: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então é impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus e ela voltar pelo mesmo caminho. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Amém?